Fala galera, beleza? Hoje dia 30 de março, terça-feira, bora fazer mais um fechamento de mercado aí para vocês. Começando aqui pelo índice, depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, o índice hoje abriu de certa forma aqui bem flat, né? Quase junto no fechamento do dia de ontem, entre as médias móveis. A gente consegue perceber aqui uma pressão vendedora devido à região que o índice fechou no dia de ontem, né? É algo lá que eu comentei com vocês em relação a essa resistência que o mercado estava segurando. Então, no dia de hoje, quando o mercado abriu, já foi pressionado aqui para baixo, trabalhou na inversão das médias móveis. O que aconteceu? A gente consegue observar aqui um comportamento natural do preço que fez o seguinte, ó. O mercado deixou esse topo, deixou essa região de fundo, ele fez esse pivôzinho e começou a cair. Logo, né, quem trabalha aí com as linhas estendidas, né, os canais que eu gosto bastante de trabalhar, poderia traçar aqui uma LTB e a partir do rompimento desse fundo, pegar essa LTB e simplesmente projetar ela para baixo através desse último fundo aqui, ó. Então, quem fez isso conseguiu já identificar aqui um possível cenário onde o índice trabalharia buscando, tá, essa amplitude, olha lá, tá? O mercado simplesmente respeitou muito bem, em confluência com as regiões de ontem, né? Então, olha lá, o mercado caiu, recuou, rompeu o fundo e veio buscar exatamente a linha estendida desse canal aqui para baixo. Em confluência com isso, a gente consegue observar aqui, ó, essa região de fundo, né, fazendo preço mercado, e junto com isso a região da VWAP aqui do dia de ontem, né? Então tudo isso aqui gerou o quê? Uma forte zona de pressão, uma zona de compra, né, no mercado. Essa região inteira aqui acabou pressionada, né? Então vindo de cima para baixo, encontrou essa região de suporte e o mercado acabou impulsionando de novo para cima, tá? Com isso, a gente tinha o quê? A gente tinha uma mínima lá do dia 25, a gente já estava trabalhando numa LTA aqui, então como o mercado acabou fazendo uma violação dessa região, né, que a gente estava trabalhando aqui, ó, nesse cenário ontem, né? Como o mercado acabou fazendo uma violação, a gente puxaria para cá. E como o mercado entrou realmente aí uma pressão de compra, violou essa região desse canalzinho, violou as médias móveis, violou a VWAP, fechou com ignição para cima, a partir do momento que o mercado fez esse pullback, as médias alinharam acima da VWAP e ativou a ignição, o que o mercado fez? O mercado ativou um pivô de alta, certo? Então aqui daria para efetuar uma possível compra, e a partir do momento que o mercado ultrapassou esse topo aqui, ó, fechando com esse candle aqui com ignição, o que ele ativou, galera? Ele ativou um espelhamento intradiário, né? Então, quem trabalha aí com o Fibo pode pegar essa mínima aqui e simplesmente projetar uma vez, né? A gente percebe que o mercado cravou o alvo aqui, retraiu e aqui ele deu uma segunda possível entrada, tá? Então, quem pegou essa entrada aqui poderia entrar aqui e projetar simplesmente no 100% desse espelhamento. O 100% desse espelhamento estaria aqui, ó, tá? Então, o que acontece, galera? Como o mercado travou aqui e virou com fluxo, fez o pivô e deu continuidade, a partir do momento que ele rompeu de fato a extremidade, tá, desse topo anterior aqui, quem estaria trabalhando com o canal, né, com essa LTA, poderia pegar essa extensão e simplesmente fazer o quê? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Simplesmente pegar essa extensão desse canal, que estaria aqui, e simplesmente projetar para o último topo, certo? Com isso, quem trabalhou nesse cenário, seria interessante pegar e colocar o preenchimento, na verdade, a linha central do canal, né? Se a gente pegar aqui, ó, e a gente aplicar, a gente percebe inclusive que essa zona aqui, ó, foi uma zona de confluência. Essa zona de confluência foi o primeiro alvo aqui do espelhamento, ó. Partindo desse topo com esse fundo, né? A partir do momento que rompeu, espelha o movimento. Quem não entendeu isso ainda, basicamente é o espelhamento, né? O movimento em V que eu sempre falo para vocês. A gente tinha um topo, o mercado caiu reto. O mercado simplesmente subiu reto e rompeu essa mesma região anterior, tá? Então, quando o mercado faz isso, uma recuperação em V, você pode trabalhar com as caixinhas. Você pega essa amplitude e simplesmente espelha para cima. O mercado foi lá, né? Cravou aqui o primeiro alvo, retraiu, e a partir do momento que ele deu essa entrada, aí a gente espelhou 100% desse movimento para cima. E aí ele acabou indo lá buscar o 100% do movimento.
que basicamente é as caixinhas, né? Aquilo que eu falo todos os dias para vocês. A gente pegaria essa amplitude aqui, né? Copia, cola e projeta para cima, tá? Então o mercado deu uma boa oportunidade de compra nesse candle, tá? Que foi o candle que ativou aí a compra, o espelhamento, e também ele deu uma boa oportunidade de compra nesse candle aqui, ó, ancorado na 9, rompendo os candles de indecisão anteriores, né? E acabou cravando. Um cenário interessante também para a gente poder observar é que essa região de topo, na verdade, é uma região de pressão aqui para trás, tá? Aqui do dia 18. Então, se a gente pegar essa região, uma região de trava, olha lá. A gente percebe que o mercado acabou fazendo preço, né, nessa região. Então, ó, esses topos, né, acabaram pressionando o índice aqui no dia de hoje, tá? Então, por isso que o índice teve dificuldade aí de acabar ultrapassando essa barreira. Olhando por essa ótica, tá, um pouquinho mais macro, que eu expliquei para vocês ontem no fechamento, a gente consegue observar também o mercado trabalhando nesse sentido, né? Vamos pegar aqui, ó. O mercado fez isso daqui, ele caiu e hoje basicamente ele ativou essa projeção, né? Então daria para trabalhar com o quê? Pegando essa mínima, esse topo e projetando um possível alvo lá para cima. Então trabalhando com uma visão um pouquinho mais macro, pessoal, e projetando, tá? A gente tem um alvo aqui na casa dos 118.500, tá? 118.400 mais ou menos, beleza? O mercado ultrapassando essa barreira aqui, ele acaba, acho que, tomando velocidade. Se a gente der uma olhada, um olhar um pouquinho, né, um pouquinho mais refinado, até de repente tirando as médias móveis, tirando os indicadores aqui, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês verem, tá? Vamos ver isso daqui se vocês conseguem entender. Olha lá, tirei as médias. A gente tem um movimento ascendente, certo? E a gente percebe um enfraquecimento do mercado nessa região. E o mercado, né, ele fez um fundo arredondado depois de um movimento de alta e fez um segundo movimento de novo. Se amanhã o mercado simplesmente romper essa região aqui, de repente com um gap de fuga, né, logo no começo do dia, o mercado tende a replicar esse movimento aqui para cima, tá? Formando uma figura gráfica chamada xícara, cup and handle, né, que é a figura de continuidade do padrão. Não está muito bonito, mas se a gente pegar aqui, tá, essa ferramenta do Profit e ajustar aqui, a gente consegue enxergar um pouquinho melhor, tá? Mas aí precisa da confirmação do padrão. Se abrir em gap de baixa amanhã, já desconfigura. De repente o mercado pode também fazer o seguinte, tá? Ele pode fazer um reteste aqui na linha do canal para depois tentar voltar de novo, tá? Na verdade, são algumas possibilidades que o mercado está dando aí para nós. Outro cenário importante para poder olhar é que, porque, por exemplo, aqui no final do dia o mercado não deu nenhuma oportunidade, né? As médias ficaram flat, os movimentos ficaram erráticos, então a melhor oportunidade do dia aí, na verdade, foram essas duas de compra, né? Na continuidade do movimento, e depois eu não consegui enxergar nenhuma oportunidade clara aqui no final do dia. Olhando o Ibov, pessoal, o Ibov acabou de fato rompendo essa LTB, né? Só ele ainda não acionou esse pivô de alta. Tá? A gente percebe que o fechamento do Ibov no dia de hoje foi basicamente exatamente na máxima aqui desse padrão. Tá? Pegando o Fibo anual, né, da mínima de março até a máxima de janeiro, a gente percebe que o mercado já ultrapassou aqui a zona de 50%, está no dia de hoje, ele fechou realmente acima, foi a máxima o máximo fechamento aqui, tendo em vista esses últimos pregões, né? Ultrapassou o nível de 50% e sugere, pelo menos, uma correção, uma continuidade de movimento, na verdade, até os 118.500, tá? Que conflui exatamente lá com o alvo da projeção do FIBO, do índice. Então essa região do IBOV, do 118.500, que é o 61% dessa queda inteira, tá? Ele acaba confluindo lá com mais ou menos a mesma região do índice. Então acredito que se o IBOV acabar pegando uma força aí compradora, né, na continuidade do movimento, ele acaba vindo buscar essa região. Outra observação importante também para fazer é isso daqui, ó. Como ele está
com fundos ascendentes, né, e já está basicamente ativando esse pivô, você pode pegar essa mínima, esse último fundo e simplesmente projeta aqui esse canal, né? Então o mercado basicamente está com uma possível região de trava mais ou menos nessa região de topo, tá? Então essa região aqui, pessoal, seria uma região bem importante, tá, para que o mercado possa vir buscar, né? A gente percebe também a inversão das médias móveis, então não necessariamente o mercado vai subir reto, mas se o mercado subir reto fica interessante, porque daí o que o mercado pode fazer? Ele pode vir buscar essa região e depois voltar. Quando ele voltar, provavelmente as médias vão começar a se alinhar. Então aqui a gente já percebe que a média de 9 já está passando para cima da 20, né? Então de repente o mercado pode fazer isso, né? A média de 20 passa para baixo e a média de 50 aqui, que é essa cinza, acaba alinhando. Então aí a gente vai ter um alinhamento de médias móveis, uma troca de polaridade e aí o mercado está livre para poder andar novamente, tá? Isso é um caso hipotético, tá? Isso obviamente não é certeza, mas seria um belo possível cenário para a gente poder trabalhar caso realmente confirme essa movimentação, beleza? Em relação ao dólar, pessoal, a gente consegue observar que o dólar também no dia de hoje ficou bem errático, ficou bem feio logo no começo do dia. A gente percebe aqui no começo do dia um range, né, uma região bem lateral, o dólar ficou travado aqui nesse range durante algumas horas, né, quase 3 horas dentro dessa região, sem andar. E se a gente der um zoom out, a gente consegue observar aqui que as regiões do dia anterior acabaram realmente segurando bem o dólar no dia de hoje, né? Essa região de máxima aqui, ó, acabou impactando o dólar aqui. Essa região de máxima acabou segurando o dólar logo no começo do dia. E essa região de fundo também acabou segurando o dólar aqui, tá? O que aconteceu? O dólar, na verdade, ele fez um falso rompimento, né? Ele estava bem lateralizado, bem congestionado, e aí entrou um fluxo comprador, empurrou ele lá para cima, bateu na resistência, e logo na sequência já teve uma inversão de movimento bem forte, né? Ou seja, toda essa extensão de rompimento foi um rompimento falso, que é aquilo que eu falo para vocês, em mercados laterais, 80% dos rompimentos são falsos. Então não adianta olhar, ficar impressionado com um único candle de ignição, sendo que ele já estava 3 horas de forma lateral, tá? Então, da mesma velocidade que ele sobe, ele volta. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de movimento. Então o mercado pegou, rompeu, voltou. Se ele fez um falso rompimento e voltou, eu continuo ainda trabalhando com esse mesmo range, tá? E a partir do momento que ele inverteu todo o movimento e de fato começou a trabalhar num cenário vendedor, claro que tem as regiões passadas, então isso gera impacto nos preços, mas a partir do momento que o mercado começou a trabalhar num cenário com candles de força mais fortes que os candles de alta e as médias alinhadas junto com a VWAP, a gente pode pensar numa projeção de caixinha para baixo, né, a favor do movimento, que basicamente foi o que ele fez. Se a gente pega aqui e copia esse movimento, olha lá onde que o dólar foi, pessoal. O dólar simplesmente cravou aqui a mínima do dia, tá? Olha lá, ó. Vamos pegar aqui. Tá? Foi basicamente aqui essa extensão do primeiro range aqui do dia projetado para baixo. A partir do momento que o dólar veio e cravou aqui, a gente percebe a entrada de um fluxo bem comprador, né? Então, ao meu ver, tá? O dólar deu oportunidade de entrada aqui. Pelo 2 minutos, na verdade, ficou melhor de entrar, tá? Os 5 minutos o stop estava extremamente caro, ficava inviável entrar por aqui. Mas pelo 2 minutos a gente consegue filtrar aqui boas oportunidades nessas entradas, tá? Aqui o mercado, na verdade, deu a oportunidade de piramidar também. Entretanto, ele acabou ficando aqui de forma lateral, fez uma estrutura, né? Uma estrutura aqui de uma bandeirinha. Não foi uma bandeira 100% bonita, mas acabou fazendo uma estrutura depois de um movimento de queda. Então isso sinaliza o quê? Continuidade do movimento. A partir do momento que a média de 50 ancorou e fechou para baixo aqui com ignição, caracterizou continuidade do movimento. Quem estava olhando com esse cenário aqui vendedor, né, dessa projeção, deve ter entrado vendido aqui nessa região e simplesmente surfado aqui até esse possível cenário de alvo. A hora que bateu, o dólar pivotou, entrou fluxo comprador e reverteu todo o movimento. Mas aí é aquilo que eu falo para vocês, em cenários de inversão de médias eu prefiro ficar de fora, tá? Porque as médias estavam se realinhando e a VWAP estava em cima. Então eu particularmente não gosto de fazer trade entre VWAP e médias móveis, tá? Eu gosto de ter ali uma confluência entre elas do que simplesmente ficar operando dentro de um range curto.
Então essa foi minha visão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vamos pra cima e again, porra!